Estima-se que no Brasil ocorram 822 mil casos de estupro por ano. Dentre eles, apenas 8,5% chegam ao conhecimento da polícia e 4,2% são identificados pelo sistema de saúde. Os dados são do Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, o IPEA. Isso aí, uma realidade que escancara a naturalização da violência sexual no Brasil e que reflete na vida de mulheres, crianças e adolescentes em todo o país. E é sobre isso que a gente conversa agora com a advogada Carla Ferreira, que está aqui com a gente. Bom dia, Carla. Bom dia, Carla. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Amanhã Diversa. Vamos falar desse assunto. É um assunto que é aquele tipo de coisa que a gente queria não precisar falar, mas que, infelizmente, ainda precisa ser falado e repetido para que a gente consiga, aos poucos, né, mudar um pouco essa realidade. E vamos falar um pouquinho, começar falando sobre os tipos mais comuns de violência sexual que são enfrentados por mulheres, adolescentes e crianças no Brasil atualmente. Olha, atualmente no Brasil, os crimes de violência sexual mais comuns, infelizmente, são o abuso sexual, né? Principalmente relacionado a meninas e mulheres. Eu queria destacar que o abuso sexual é todo ato com conotação sexual não consentido, tá? E nem sempre ele é físico. Para caracterizar o abuso sexual, nem sempre é necessário que haja esse contato físico, né? Tanto é que nós temos os casos também fora do ambiente doméstico e familiar, que são o assédio sexual, a importunação sexual, que pode acontecer, tem acontecido de forma recorrente, inclusive nos transportes públicos. Então, apesar dele ser mais frequente no ambiente doméstico e familiar, a contrário senso do que a maioria das pessoas imagina, né? As pessoas imaginam que o abuso sexual ele ocorra com maior frequência fora do ambiente doméstico, porque se pressupõe que o ambiente doméstico familiar seja um ambiente mais seguro, mas infelizmente não é o que acontece. É claro que acontece também fora do ambiente familiar, mas a maior frequência é dentro de casa, infelizmente. E quais são os principais fatores que provocam essa realidade, esse cenário? Você acredita que seja um aspecto cultural ou não só o aspecto cultural? O que motiva isso hoje? Então, a questão, nós falamos sempre que as violências, elas são sempre multifatoriais, né? Multicausais. Por isso é tão difícil de se combater e cortar o mal pela raiz, né? No caso das violências praticadas contra mulheres, meninas, crianças e adolescentes, a gente sempre pensa num conjunto, mas é claro que devido à incidência ser maior para meninas e mulheres, a gente percebe aí que há uma característica cultural. A nossa sociedade patriarcal, machista, que vê as mulheres e as meninas como objetos, elas fazem com que essa cultura da violência ela seja perpetuada ao longo dos anos, né? Mas há também aí um ponto que a gente tem que destacar, que é a questão do tabu. Por ela ocorrer, principalmente o abuso sexual, ele ser mais frequente no ambiente privado, doméstico e familiar, esse assunto, ele tem um tabu social em volta dele, um tabu familiar. Né? Exatamente. E por isso, ele fica sempre escondido embaixo do tapete, o que leva à impunidade, à reincidência desses crimes e o adoecimento dessas vítimas. Com certeza. E falando agora em direitos legais mesmo, né? De que forma que o sistema ele protege as vítimas? E considerando, né, que ainda existe um medo, né, com relação à segurança, ou até mesmo essa falta de segurança, Sim. né? Então, de que forma que essas duas coisas aí, essa sensação de falta de segurança e as formas com que o sistema está ali para proteger as vítimas, se relacionam e como que isso torna realmente efetivo, né, tanto a busca pela denúncia quanto a realização do processo em si após a denúncia. Ainda existe muito medo envolvido, Exato. né, Carla? Assim, as vítimas têm essa questão velada, como você colocou muito bem, e em muitos casos elas ficam sem saber se podem fazer essa denúncia, porque será que eu vou ser protegida com tantos casos em que o desfecho é o pior?
E às vezes fazem a denúncia e não, mesmo assim não são protegidas. Não são seguras, Sim, exatamente. A questão do encorajamento da vítima vai muito nesse sentido, né? Pelo temor que muitas vezes ela tem pela sua própria segurança e até também o temor da exposição. Nos crimes sexuais isso é muito comum, mas aí nós temos com a Lei Maria da Penha, né, a possibilidade de que em situação de violência sexual, doméstica, que essa mulher peça uma medida protetiva, né, postulando o afastamento desse agressor da convivência com ela, seja no lar ou em qualquer outro ambiente. Para as crianças, nós temos também uma lei, né, que foi promulgada em 2022, que é a Lei Henri Borel. Essa lei também permite que crianças vítimas de abuso sexual, né, que consigam essa medida protetiva e até mesmo para as testemunhas, porque a gente também sabe que as testemunhas têm o temor, né, de se expor. Mas o que a gente pretende com isso é mostrar que existem mecanismos de proteção de mulheres e de crianças e que a gente precisa fortalecer aí essa rede de proteção. E você falou agora sobre esses mecanismos, né? Mas quais são os maiores desafios dentro desses aspectos jurídicos em relação às vítimas? Assim, quais são os principais desafios enfrentados por elas? Ótima pergunta, porque relacionado a crimes sexuais, a gente tem uma dificuldade muito grande que é a probatória, né? Então, o que é preciso deixar sempre muito claro é que, como na maioria das vezes ele ocorre na esfera privada das pessoas, dentro de casa, a questão de prova é difícil, né? Então a palavra da vítima, ela é essencial e ela deve ser respeitada, né? Então, todas as vezes, esse é um desafio, que a palavra da vítima, ela seja respeitada, que a mulher não seja revitimizada quando chega num órgão público e que ela a conduta dela não seja colocada em xeque baseada em estereótipos, né, que as pessoas criam para as mulheres. Então, nunca será a roupa, nunca será o local, sim a violência que ela sofreu, né? Então, é muito importante a questão probatória, as pessoas sempre direcionarem as mulheres também com base no relato dela. E, por exemplo, no caso de um estupro, que pode ter originado aí uma violência física, ela vai deixar marcas. Então é muito importante também que, ocorrendo o estupro, a violência física, que essa mulher passe por um exame de corpo de delito. E isso tem que ser feito de forma rápida, para que os vestígios não se percam e possa chegar à identificação, né? Se não for uma pessoa identificável, alguém que a vítima não conhece, que ele possa ser identificado através de exame de DNA e ela também possa ser amparada, medicada. Já né? que é uma situação tão delicada, né? Exatamente. Precisa ser feito de forma rápida, efetiva, como você disse, mas também de forma sensível, né? Por parte dos profissionais que estão recebendo e acolhendo essa mulher. Muitas vezes a gente vê casos, né, de mulheres que fazem o processo, elas são atendidas, passam pelo processo, mas todo o processo ele é tão frio e às vezes até mesmo hostil que a mulher se sente mais uma vez revitimizada, né? Tanto pelo processo que deveria estar acolhendo ela. Então isso também não é só o fazer, é fazer da forma que vai ser o melhor para aquela mulher, né? Isso também é muito importante. Sim. E pro pessoal de casa que está assistindo a gente, participa aí mandando a sua pergunta, o seu comentário pra gente aqui no programa. A gente quer receber a sua participação. O WhatsApp está aparecendo aí na tela para você. E vamos falar agora um pouquinho sobre prevenção e conscientização, né? Pra gente tentar mudar esse cenário antes que ele aconteça, né? Porque a ideia realmente não é só o depois, né, do fato ter acontecido. É o antes, se antecipar para que ele não aconteça, né? Quais são as medidas aí de prevenção e conscientização que existem hoje para tentar reduzir a incidência da violência sexual? Olha, o principal mecanismo para a gente coibir realmente é a prevenção, né? E aí um trabalho conjunto feito pela família, comunidade, escolas, ele é muito importante. Então, assim, tirar todos os tabus relacionados a esse assunto, né? Campanhas também, para que as crianças, os adolescentes, as mulheres também saibam o que configura a violência. Porque esse é o primeiro passo. Quando você faz a prevenção e quando você informa
e a pessoa toma conhecimento que ela tem direitos, as crianças são sujeitos de direito, as crianças e adolescentes são protegidas pelo Estatuto, né, da Criança e Adolescente, as mulheres também, tanto o Código Penal, a Lei Maria da Penha e outras legislações. Então, todos são protegidos, e a partir do momento que eles ganham confiança e despertam para a consciência de que sofreram uma violência, e também, como você bem disse, é o que a gente mais necessita, encontram a empatia, a solidariedade e a compaixão, elas, apesar de todos os traumas, né, que podem advir, essas pessoas ganham força para denunciar. Então, essas campanhas de esclarecimento, em rede social também, né, não vou limitar aqui, mas eu considero que nas escolas seria um trabalho primordial. Já seria um trabalho realmente educativo, né? Exatamente, sim, e necessário, e é urgente que se faça, né, para que as crianças também e adolescentes tenham consciência do que não pode acontecer, a noção do próprio corpo. Do que não é normal, né? Exatamente. Vamos falar agora então sobre os recursos que estão disponíveis atualmente para as vítimas de violência sexual. E aí, quando eu falo de recursos, eu estou envolvendo aí abrigos, assistência médica, psicológica. De que forma essa vítima vai se sentir protegida? Então, a gente fala em rede de proteção, né? No caso da violência sexual, a medida imediata realmente é procurar um serviço de saúde, né? E esse serviço de saúde, ele é oferecido pelo SUS, né, de forma que o atendimento é prioritário a essa mulher. Nós temos uma lei que garante esse atendimento eficaz, rápido, que é a Lei do Minuto Seguinte. É uma lei que foi promulgada em 2013, e através desse atendimento, essa vítima, ela será medicada, né, que nós sabemos que há o risco aí de uma gravidez originada de um abuso sexual, de um estupro, e também a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, e para isso é tão necessário que essa mulher procure esse serviço de saúde o quanto antes, em 72 horas, mas a gente sabe que quanto mais cedo, mais eficácia esse medicamento vai ter. Além disso, essa lei e esse atendimento do SUS, ele deve garantir a essa mulher o atendimento através de uma equipe multidisciplinar e até disponibilizar o atendimento psicológico. Tá? Na prática, essa é uma realidade, Carla? Ou é algo que deveria acontecer? Em alguns lugares acontecem. É muito comum que aconteça. Mas é verdade que em alguns locais do país, em algumas cidades, e eu vou falar sobre isso mais à frente, são desprovidas totalmente de políticas públicas voltadas para isso, né? Então falta também profissionais habilitados, capacitados para entenderem aquele contexto de violência e também colocarem tudo isso em prática, né? Disponibilizarem. Aqui em Juiz de Fora, nós temos também a Casa da Mulher, que oferece o atendimento por uma equipe multidisciplinar. Temos um núcleo de atendimento da OAB, que oferece o atendimento jurídico, né, e o direcionamento dessas vítimas de violência doméstica e familiar. E temos a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Mas é verdade que em alguns locais isso não acontece, né? E aí essas pessoas têm que recorrer à Polícia Militar. E a gente tem também, eu queria até falar aqui sobre isso, porque eu acho muito importante, alguns números telefônicos, né? Então, além do 190, nós temos o 181, o 180 e o Disque 100. E quando na cidade há o conselho tutelar, em caso de abuso sexual infantil e adolescente, o conselho tutelar também pode ser acionado nesses casos de violência. E sempre o serviço de saúde, ele sempre faz aí um trabalho que é inicial e muito importante, sabe? E ele muitas vezes é o primeiro a identificar a violência sexual, principalmente nas zonas rurais, através dos agentes de saúde também. Essa é uma desigualdade que afeta não só o acesso à informação, para que a pessoa entenda que aquilo que aconteceu com ela não é
culpa dela, que foi um crime que ela precisa denunciar, mas também o acesso dela a essa denúncia, né? Então a gente vê que além de ser um problema cultural, como a gente fala, né, de uma mentalidade que ainda existe, um problema de saúde, um problema de segurança, é também um problema de desigualdade, né, infelizmente. Sim. Então é multifacetado mesmo, isso só mostra a importância da gente tentar abordar isso de todos os lados possíveis para realmente, como você diz, cortar o mal pela raiz. A gente espera Sim. que isso seja possível, né? Vamos falar um pouco agora sobre os impactos, né, que isso tem nas consequências físicas, emocionais, psicológicas comuns nas vítimas, e a gente pode falar tanto das vítimas que são amparadas, que fazem a denúncia, que recebem esse amparo, mas também dos casos tão comuns de vítimas que ou não recebem um amparo ou por medo não denunciam e vivem com aquele trauma sozinhas por muito tempo também. Sim, quando a violência sexual ela deixa marcas físicas, né? Houve também uma violência física, a gente identifica facilmente, mas muitas vezes essas lesões não são né, esparsas ou algo tratado como um simples ferimento. Então, assim, há consequências físicas muitas vezes que podem ser lesões gravíssimas que vão deixar essa mulher com sequelas físicas também, ou a criança e adolescente, né? Quando a gente fala da importância de recorrer de imediato ao serviço de saúde, é exatamente por conta disso. A partir do momento que isso é investigado e identificado e consegue punir o agressor, a gente vai diminuindo aí, cortando esse mal pela raiz, mas a gente sabe que muitas vezes, aí vem um aspecto psicológico e emocional, essas vítimas estão muito fragilizadas e elas começam a apresentar até uma confusão mental, realmente começam a questionar o comportamento delas. Eu fiz alguma coisa que levou a isso, foi a roupa, foi o local, coisas que a sociedade repete, entende? Então, assim, a informação ela é importante nesse sentido da pessoa ter o conhecimento de que ela foi abusada, né? E aí também nós temos os quadros de depressão, né? No caso das crianças e adolescentes vítimas de abuso, a gente percebe que há uma queda no rendimento escolar, que essas crianças começam muitas vezes a apresentar um comportamento de aversão com relação a algum adulto que parece motivado, só parece, né? E começa a ter um comportamento muito sexualizado. Então, a partir do momento que a gente forma essa rede de proteção, escola, família e comunidade, e começa a reconhecer, e essa criança, adolescente ou mulher, né, elas tomam conhecimento e encontram um canal de fala, né, algum adulto de confiança, que seja no caso das crianças, que ela possa relatar, aí ela se fortalece, né? Mas a gente sabe que mesmo com o fortalecimento, as consequências elas são incalculáveis e os danos também, né? São infâncias roubadas da forma mais cruel, né, quando a gente fala de criança e adolescente. E você que está aí acompanhando o nosso bate-papo, quer fazer algum comentário ou tirar alguma dúvida, aproveita que a gente está aqui ao vivo, tem o nosso WhatsApp aí na tela, manda sua mensagem que a gente quer que você participe e construa esse diálogo com a gente. A Tereza de Betim, Carla, ela perguntou o seguinte, e aí tem muito a ver com a sua resposta anterior. Quando uma criança sofre abuso sexual, para quem ela deve contar? Então, assim, qual o critério para essa criança que sofreu um abuso? E aí eu queria emendar até com uma outra pergunta em relação ao sistema legal. De que forma ele age quando a vítima é criança e adolescente? São caminhos diferentes ou é a mesma situação quando o abuso é sofrido por um adulto? Olha, essa criança, né, ela precisa ter alguém de confiança, que não seja o abusador, porque a gente sabe que o abusador, muitas vezes, ele exerce aí um poder sobre essa criança, uma autoridade, de repente, muitas vezes, até uma dependência econômica, né? As vítimas são dependentes economicamente e emocionalmente desses agressores, então é importante que ele encontre alguém que seja um amigo, um vizinho, que possa relatar o ocorrido, ou até mesmo a gente tenta ampliar sempre essa rede, pensar no ambiente escolar, né? Que seja alguém da escola. A gente vê aí notícias recentes de crianças que mandaram bilhetes, né? Em último caso, por não terem a quem recorrer. O ideal é que tenha alguém da confiança, sempre tem.
né? Alguém da confiança que ela possa chegar e contar o ocorrido, ou até mesmo nós temos aí os canais de denúncia que eu já falei, né? Que garantem o anonimato, né? E isso pode ser feito, 180, 181, o Disque 100, né? A polícia militar. Em último caso, numa situação de emergência, isso pode ser feito, mas sempre tem em mente, né, para crianças e adolescentes, mulheres, que é necessário ter alguém confiável, né? Um amigo, alguém que possa confidenciar. E com relação a outra pergunta, você repete, por A maneira como que o sistema legal age em relação a esses casos, quando é crianças e adolescentes, né? Quando são crianças e adolescentes as vítimas, ele age de uma forma diferente ou a circunstância é a mesma quando as vítimas são adultos? Por exemplo, quando a violência ela é praticada contra menores de 14 anos, a violência é presumida. Então há uma diferenciação aí pela lei quando se trata de estupro, né? As pessoas muitas vezes elas imaginam que estupro é só o ato de conjunção carnal, mas desde algum tempo, né, desde 2009, isso mudou. Então qualquer ato libidinoso, ele configura o estupro. E quando isso acontece com menores de 14 anos, a violência ela é presumida. E outra coisa, não há consentimento. Né? Menores de 14 anos, meninas de 7 anos que sofrem violência, não há que se falar em consentimento. E até maiores, né? Abaixo de 14 anos, são pessoas em formação. Elas têm direitos. Consciência, né? Exatamente, mas não há que se falar, houve o consentimento. Porque a gente sabe que isso não existe na prática. São pessoas em formação, em desenvolvimento ainda. Com certeza. Um relatório da Universidade de Stanford e do Wall Street Journal ligou o sinal de alerta para os conteúdos disponíveis no Instagram. A plataforma foi considerada a principal usada por redes de pedófilos para promover e vender conteúdo que exibe abuso sexual de menores. O artigo detalha que muitos desses perfis afirmam ser gerenciados pelos próprios menores e usam pseudônimos abertamente sexuais. Os pesquisadores de Stanford também detectaram ofertas de vídeos com zoofilia e automutilação. O relatório destaca o papel dos algoritmos da popular rede social. Uma conta de teste criada pelo jornal foi inundada com conteúdo que sexualiza crianças depois de clicar em algumas dessas recomendações. Em março, fundos de pensão e de investimentos apresentaram uma denúncia contra a Meta por fazer vista grossa ao tráfico de pessoas e à pedofilia em suas plataformas. O Instagram também é acusado regularmente por associações e autoridades de não proteger as crianças contra os riscos de assédio, dependência e problemas de imagem pessoal. E a gente viu aí falando sobre essa questão da tecnologia que a gente sabe, a gente fala muito aqui que existem os seus lados bons e os seus lados negativos, né? Então, existe esse perigo das redes sociais, pessoas com intenções maliciosas estão nas redes sociais fazendo mau uso da ferramenta, se aproveitando de crianças, às vezes até mesmo de adultos, né? Mas a tecnologia também pode ser usada como uma ferramenta para ajudar. Né? Então, de que forma isso é feito? Quais recursos tecnológicos existem hoje para tentar combater a violência sexual e apoiar as vítimas também? Realmente, né, é uma ferramenta que, se bem utilizada, ela pode até servir, né, como uma ferramenta dessa rede de proteção, no sentido de informar, né, há vários institutos aí esclarecendo sobre violências, abuso sexual pela internet. Mas nós temos também atualmente algumas novidades relacionadas a alguns aplicativos, né? Algumas empresas, grandes empresas, têm adotado em seus aplicativos um botão de pânico, que muitas vezes a vítima em situação de perigo pode acionar, e através desse botão ela é direcionada para a polícia militar, para um 181, né? E até mesmo para um chat que pode orientar, esclarecer. Nós temos também uma inovação aqui em Juiz de Fora, em algumas cidades de Minas já possuem, que é o Chame o Frida. Esse aplicativo ele foi criado pela Polícia Civil de Minas Gerais e é uma atendente virtual que a vítima também pode acionar em caso de perigo e violência, e muitas vezes ela consegue até um agendamento na delegacia especializada de atendimento à mulher. Então, assim, são muitas inovações, muitas empresas estão pensando nisso, na tentativa realmente não só de minimizar danos, mas também de informar e esclarecer. E em momentos de perigo, a gente sabe muitas vezes que falta ação. Então, tudo isso é muito, muito bem-vindo.
E a Daniela, nossa telespectadora de BH, ela traz um assunto que a gente até já conversou aqui, mas que realmente é uma grande dúvida, né? O abuso sexual é só quando há relação sexual? Não. O abuso sexual é qualquer ato com conotação sexual. Ele pode ser, por exemplo, que não seja consentido, né? Sem o consentimento. Por exemplo, a pornografia, o assédio sexual, uma cantada, né? Então, assim, seria um assédio verbal, né? A importunação sexual é uma forma de abuso, essa que ocorre no transporte público. Então, expor também a criança, o adolescente ou a mulher a presenciar alguma cena de sexo contra a vontade dela, né? Exposição ao conteúdo pornográfico, exibicionismo, né? Exibir os órgãos para as pessoas, os órgãos genitais. Então, tudo isso configura abuso sexual. E vamos falar um pouquinho também sobre a questão da Lei Maria da Penha, que você já falou um pouco sobre ela aqui hoje. Eu acho importante a gente reforçar como que ela se aplica nesses casos de violência sexual e ainda mais reforçar que o abuso sexual, ele acontece dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, e não é porque é um casamento que não configura abuso sexual e deve ser denunciado, né? Exatamente. A Lei Maria da Penha, ela prevê a violência sexual no âmbito doméstico e familiar e trata exatamente desse tipo de caso, né? Seja numa relação de namoro, qualquer ato que ocorra contra a vontade da parceira, da esposa, da companheira, é considerado sim, se for uma relação sexual forçada, a gente considera que é o estupro, né? Nós falamos até em estupro marital, é aquele em que mesmo a mulher doente, contra a vontade, debilitada, o homem insiste e mantém a relação sexual. Além disso, além desse estupro, nós temos também, a Lei Maria da Penha considera que impedir uma mulher de usar métodos contraceptivos também configura. E também não respeitar o desejo dessa mulher de não querer ter filhos, por exemplo, também seria uma forma de violência sexual. Então, todas essas circunstâncias e situações configuram a violência sexual.